Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidá-los a ler um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Josué. Eu já falei dessa palavra aqui há bastante tempo, mas eu gostaria de torná-la a rever. Josué capítulo 15. Josué 15, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 19. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebrom. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sessai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Queriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Queriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Podeis se assentar, por favor. A história dessa nação é uma história riquíssima. Ao contemplarmos o cânon do Antigo Testamento, você verá inúmeras narrativas e inúmeros momentos ímpares para a nação israelita. Quando nos deparamos com o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ter uma vasta informação sobre como se desenvolve esse povo. Povo este que Deus o escolhera e decide que sairia das entranhas de Abraão. Eu louvo ao nome do Senhor que, após isso, você vai contemplar os livros dos profetas menores e livros dos profetas maiores. Livros estes que, na verdade, a gente teologicamente fala assim, não que a mensagem de Isaías fora superior à mensagem de Obadias. Não é nesse sentido que nós estamos a dizer. O fato é que ambas as mensagens, sejam dos profetas maiores ou dos profetas menores, eram importantíssimas, detinham o mesmo valor. Todavia, falamos assim dentro de um conceito teológico para que nós possamos entender o volume literário de cada autor. Então, se eu quero um autor com volume robusto, estou lá de posse de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Obrigado, irmãos. Todavia, se quero um livro, né, de um profeta de um pouco menor, tenho lá Joel, tenho Obadias, tenho Miqueias. Em suma, isso é para que nós tenhamos o entendimento. Então, ao analisar ainda o cânon do Antigo Testamento, me depararei também com alguns livros históricos, me depararei com livros sapienciais, que nós denominamos como livros de sabedoria. Todavia, eu quero me ater um pouco agora nesse livro de Josué. Mas quem é Josué, na verdade? Os irmãos entendem e são conhecedores da palavra de Deus, que o Senhor levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito.
Amém, irmãos? Isso é fato para nós consumado a nível de conhecimento. Deus levanta Moisés como nós o denominamos como Goel, libertador, aquele que Deus usaria para conduzir o seu povo do Egito até a terra prometida. Todavia, quando nós iniciamos esse livro de Josué, nós temos uma notícia. O livro inicia-se com a notícia de que agora Moisés é morto e o povo precisava entrar na terra sob uma liderança, e liderança essa levantada por Deus. Eu louvo o nome do Senhor, que a partir do capítulo 1, Deus começa a falar profundamente com Josué, alguém que tivera experiências profundas com Moisés no período da ascensão ministerial de Moisés. Observai, pois, que Josué é um ajudador de Moisés no período da peregrinação. E agora esse homem, nesse período, foi adquirindo muita experiência. Deus tem as suas particularidades e Deus agora levanta esse Josué para que pudesse dar prosseguimento, continuidade, para que o seu povo adentrasse a terra prometida, terra que ele prometeu a Abraão, que seria uma terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. E assim é feito. Josué se levanta poderosamente, Deus ali lhe dá experiências tremendas, e o fato é que agora eles adentram a terra prometida. Ali estão na terra prometida, mas eu começo analisando esse livro de Josué e vou começando a absorver algumas experiências com Deus Todo-Poderoso no seu relacionamento com Josué. Nós vamos observar que Deus tem bênçãos preparadas para cada um de nós. A parte de Deus, eu posso dizer categoricamente, está pronta, está feita. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Então, é uma narrativa de um texto que nós vamos ver que Deus trabalha poderosamente na vida de dois personagens, e esses personagens nos instruem, nos ensinam como fazer a sua parte. Eu louvo o nome do Senhor, que agora o povo já estabelecido na terra, começa uma parte muito agradável, uma parte muito boa. Começa a parte que nós denominamos como partilha da terra. Então, nessas partilhas da terra, nós vamos observar que a terra não estava simplesmente fácil de chegar e tomar posse dessa terra. Haveriam dificuldade para aqueles que tomariam posse. Então, é fato que a gente começa a aprender que, como servos e servas do Senhor, cabe a nós fazermos a nossa parte. E nem sempre a nossa parte, através dos nossos talentos, aptidões e dons, serão suficientes para que as coisas se concluam. E é isto que a Bíblia está nos mostrando, que Deus está sempre querendo ser partícipe, Ele está querendo sempre participar das nossas conquistas. Isso é fato. Esse povo peregrinou essa trajetória toda, passou por experiências tremendas com Deus, e agora há um anseio nas tribos em receber aquilo que lhe pertencia. Existem inúmeras promessas da parte de Deus com relação às nossas vidas, em diversas áreas de nossas vidas, dentre as quais, muitas das vezes, nós vislumbramos muito a área material. Então, nós tendemos a olhar um pouco para as promessas materiais, sendo que a principal promessa já foi feita. Cristo foi ao Calvário por cada um de nós, e Ele nos garantiu acesso, morada às mansões celestiais. Então, essa é a maior das promessas, já está feita. Mas o fato é que, quando eu olho agora para o decorrer da nossa trajetória, para nossas vidas, nós também precisamos conquistar outras áreas. E aqui nesse texto, há conquistas familiares, há conquistas materiais. E é isso que Deus vai mostrando através desse texto para nós, que Ele quer participar de todas as nossas conquistas.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer ver o seu nome engrandecido em todas as nossas conquistas. Então, vai aqui um conselho para mim e para você nesta noite. Naquilo que tu estiver pelejando, naquilo que tu estiver trabalhando, procure trazer o Senhor Jesus Cristo para o centro do seu querer. E você verá o quanto Deus agirá ao seu favor. Vide o que foi nos dito nesta noite, através do testemunho do nosso irmão José Carlos, mostrando claramente que o nosso Deus é tão poderoso, que até a madre fechada, Ele tem capacidade e poder para abrir. Aquele terreno infértil, Deus é poderoso para torná-lo fértil. Frisei, analisei muito a fala do servo do Senhor, que ele destacou algo relevante para a vida daqueles que querem almejar coisas na presença do Senhor. Ele falou de fé. Fé, irmãos, é algo fundamental na vida do servo e da serva do Senhor. Eu não sei se a sua fé está combalida, eu não sei como está o nível da sua fé, mas sabemos sim que a nossa fé precisa estar arraigada na videira que é o Senhor Jesus Cristo, recebendo a seiva do céu, para que nós possamos estar firmes diante das dificuldades que enfrentamos dia a dia. Que o Senhor possa continuar lhe alimentando, injetando a unção do Espírito dele sobre vossa vida, para que tu possa galgar degraus de excelência na presença do Todo-Poderoso. Voltando agora para esse texto, é um momento ímpar de partilha, ou seja, ali está a terra. Penso eu que estavam as tribos ansiosas por receberem a sua parte. Opa, agora eu vou receber minha parte, vou fazer meu plantio, vou colocar minha família para poder usufruir das conquistas que o Eterno concedeu. Esse era o pensamento daquele povo que ali estava. Até então, a igreja, um projeto embrionário, todo o centro está em cima da história da nação de Israel, que é o pontapé inicial de tudo. Agora, pois, observai que há uma fala de um homem que é um destaque e mostra que Deus, por ser Deus, Ele é tão poderoso, que para Deus não há limite de idade. Não há ancião, não há jovem, não há meio termo. Deus usa quem quer, como quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Senhor. Por isso que Joel foi perfeito quando ele disse a respeito do derramar do Espírito Santo. Ele fala sobre os jovens, ele fala sobre os anciões, enfim, fato é que Deus é poderoso para usar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Então, me chama a atenção que nesse momento de partilha, penso que os irmãos prestaram bastante atenção nesse texto, se destaca uma figura. E essa figura é um alguém que ele foi participante de toda a ascensão de Josué. Não é qualquer homem que aparece ali, é alguém que viu milagres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É alguém que é um dos espias. É alguém que agora, diz da palavra de Deus, tem 85 anos de idade, que geralmente, dentro de um conceito social psicológico, a gente vê claramente que quando a idade se avança, é tendencioso ao ancião ele ficar um pouco mais recluso. É como se o inverno para ele fosse um pouco mais longo. A tendência é que ele não tenha mais a perspectiva de estar muito atuante. Mas o fato que esse homem aqui, ele é um ponto fora da curva. Quero convidar você a voltar um pouquinho no capítulo 14 e me acompanhar com relação a algumas referências acerca desse homem. Um homem que é mencionado a idade dele, mas cheio de força, cheio de Deus, cheio de experiência, cheio de ensinamento, pronto a transmitir às futuras gerações o que Deus fizera através de sua vida. Venha comigo no versículo 10 do capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés.
andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força ainda era. Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu enviaste, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes, fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Essa narrativa de Josué é sobre alguém que conhece a sua história. O que eu estou querendo dizer para você e para mim nesta noite? Deus conhece a nossa história. Deus conhece a nossa história, mas não é tolhido como eu e você, que estamos restritos ao Kairos, que nada sabemos e nada entendemos, nada compreendemos acerca do que virá, salvo pelos relatos da palavra de Deus. A sua história, a minha história, está em cima das mãos de Deus, desde o dia que nós nascemos, até o dia em que desceremos à sepultura, e até o dia que Ele nos recolherá, e adentraremos as mansões celestiais para engrandecimento do nome dEle. Há uma história que Deus escreveu para você. Há uma história que Deus escreveu para mim. E ninguém vai poder impedir os desígnios de Deus na sua vida. Porque esse homem agora, ele está num momento que era para estar recluso, desanimado, dizendo assim, olha, os jovens vão conquistar a terra, porque a força está nele. Mas não é essa palavra que Josué disse, que Calebe disse. Ele diz assim, eu tenho 85 anos de idade, e a minha força está como os tempos passados. O que eu quero dizer para você e para mim nesta noite? Será que as labutas, as angústias da vida, as dificuldades, têm diminuído a tua força? Se sim, eu quero te dar uma grande notícia. Aquele que nos dá a injeção espiritual está no nosso meio nesta noite, te fortalecendo, te fortificando, te enchendo de graça e de poder do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está no nosso meio. Falo pelos parâmetros da palavra do Senhor, que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Então é pela palavra de Deus que eu afirmo nesta noite, Jesus está no nosso meio. Louvado seja o nome de Jesus. E agora, diante dessa narrativa de Calebe, Josué observa que aquele homem está cheio de Deus. E aquele homem não está disposto a recuar, mas está disposto a avançar e ver a palavra de Deus se cumprindo e ele ser participante das conquistas do seu povo. E aí, irmãos, como nós estamos? Estamos marcando passo ou estamos dispostos a avançar? Por mais que as trevas nos intimidem, o cenário nacional é terrível, mas há uma instituição em solo nacional que tem a garantia da vitória, como disse o nosso pastor aqui nesta manhã. Jesus disse, Pedro, tu és Petros, pedra pequena, e sob esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que vai impedir as trevas de terem êxito em solo nacional é a igreja do Senhor. É você, meu amado, é você, minha amada. Meta o seu joelho no chão, para que Deus possa dissipar toda essa esfera que assola, que permeia a nossa nação, e haja liberdade verdadeira no meio do nosso povo. Louvado seja o nome de Jesus. E agora, quando Josué, ele vê que Calebe está disposto a enfrentar a dificuldade,
nós entramos no versículo 13. Aí que ele diz, mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebrom. Note, Deus sabe com quem ele pode contar. Com 85 anos de idade, Deus poderia simplesmente pegar um território e dar esse território na mão de Calebe, de maneira que a sua historicidade de vencedor, de guerreiro, mostraria claramente que ele não precisaria mais lutar. Mas não é assim que acontece. O que acontece é que Deus dá a ele uma cidade, a cidade de Arba, mas não era qualquer cidade. Nessa cidade estava o pai dos Anaquins. Quem eram? Aquele gigante que lá atrás, eles quando foram espiar a terra, daqueles espias, a maior parte ficou desencorajada, porque quando olharam o gigante, eles recuaram. Todavia, Josué e Calebe, no seu relatório a Moisés, disseram assim, é possível a conquista. Irmãos, sabe qual é o grande problema? Na maioria das vezes, nosso olhar está no problema. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o Deus que tem a solução dos problemas, Ele conclama nesta noite que você olhe para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque só Ele, irmãos, é poderoso para desfazer as muralhas que se levantam diante de nós. Note, Deus não erra. Se Deus escolheu você e escolheu, se não fosse assim, você não estaria aqui nesta noite movido pelo Espírito Santo. Ele sabe que pode contar com você para grandes desafios. E o fato é que agora, Josué entrega a Calebe um local de dificuldade. Um local onde ele teria que enfrentar inimigos de estaturas terríveis. Homens preparados à guerra. E como um homem de 85 anos iria enfrentar tamanha dificuldade? Não é assim que acontece conosco. Quando o problema bate à nossa porta, a gente olha e nos vemos inferior ao problema. Não é assim que acontece, meus irmãos. Deus confiou esse desígnio a Calebe. Deus sabia que a cidade de Arba seria conquistada por Calebe. Eu quero despertar a você nesta noite. Há uma cidade para você conquistar. Há um povo para você conquistar. Inicia-se nas tuas entranhas, na tua casa. Começa a adorar ao Senhor no meio da tua família. E Deus vai expandir tudo aquilo que Ele tem colocado e derramado dentro de você. Você pode dizer para mim, mas pastor, só eu sei que eu estou passando. A minha família é um caso complicado. Eu ouvi falar hoje sobre Saulo, que era um caso complicado. Mas aquele caso complicado, a caminho de Damasco, ele teve um encontro profundo com uma luz resplandecente que tirou toda a sua realeza e derrubou ele do cavalo. E ao cair do cavalo, ele prostrado em terra, ele brada dizendo assim, quem és, Senhor? E Jesus diz para ele, eu sou a Jesus, a quem tu tanto persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Irmãos, há casos que nossos olhos dizem assim, poxa, será que esse vai dar? Será que essa vai dar? Não exclua ninguém do seu olhar. Fale da palavra do Senhor Jesus Cristo. Se o marido é duro, continue batendo, porque a palavra do Senhor é poderosa.
Se a mulher está irredutível, fale da palavra. Não perca os seus, porque aquele que nega a sua família, irmãos, eu posso dizer categoricamente, negou a fé. Começa pela tua casa. Começa pela tua parentela. Irmãos, eu posso dizer assim, agora sou eu, não é a palavra. Josué via Caleb como um meio-irmão. Eles passaram experiências inenarráveis juntos. Josué tinha total confiança de que Caleb iria cumprir o desígnio de Deus na cidade de Arba. Deus tem algo com você. Deus tem algo para você. Deus confia em você. Há uma confiança da parte do Todo-Poderoso na pessoa de Caleb. E Caleb não frustra. Sabe por quê? Vamos continuar o texto no versículo 14. Olha a narrativa de Josué acerca do feito de Caleb. Versículo 14. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, os 3 principais gigantes que estavam na terra ali. Caleb expeliu. Pode ver aí, expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak. Fale comigo. Sessai, e Aimã, e Talmai, gerados de Anak. Era a liderança de Arba. Caleb, com 85 anos de idade, cheio do Espírito Santo, expeliu a todos. E conquista Arba, conquista Hebrom. Louvado seja o nome do Senhor. A conquista de Deus para você, meu amado e minha amada. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15. Ele não parou somente em Arba. E dali, subiu aos habitantes de Debir, outra cidade. E fora dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. Debir era uma cidade que outrora tinha o nome de Kiriat Sefer. Agora, Caleb conquista a Arba, não se contenta e ele vai progredindo, até que ele chega a Debir, que outrora chamava-se Kiriat Sefer. Só que quando Caleb chegou ali, ele dá uma lição aos jovens. O que eu estou querendo dizer? Aos mais maduros. Eu já passei dos 50, já posso ensinar aos meus filhos. Caleb chama os jovens a participarem da vitória que Deus concederia. O que eu estou querendo dizer? Aquilo que Deus depositou em nós não é somente para nós. Nós devemos outorgar a nossos filhos, a nossa prole. Eles precisam conhecer e ter experiência com o Deus em que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu penso, irmãos, que se Caleb prossegue, Deus daria vitória a ele em Debir. Só que ele comete um ato que chama-me muita atenção. Porque dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome Debir Kiriat Sefer. E ele lança uma palavra no meio de todos que estão ao seu redor. Versículo 16. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer, o Debir, e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Os irmãos conhecem o contexto histórico. Os pais, antigamente, penso que hoje assim não é, mas mudou um jeitinho, a coisa um pouquinho como é. Eles desejam as suas filhas homens valentes. Homens que sejam verdadeiramente homens, que assumam as suas filhas, de maneira que seus pais deitam a cama e sabem que sua filha está sobre a mão de um homem responsável. Olha a habilidade de Caleb. Ele disse assim: quem conquistar Debir, ou Kiriat Sefer, eu darei a mão da minha filha Axa por mulher.
Coisa interessante. Eu fico parado e pensando, eu lendo esse texto, coisa minha. Eu fiquei pensando assim, caramba, se eu fosse dessa época, seria um desafio. O que teria em Debir? O que teria em Kiriat Sefer mais gigante? Eu penso que aquilo causou um frisson no meio dos jovens. Porque um jovem, ele também deseja uma jovem bem-sucedida. O texto nos omite informações sobre Axa. Fala pouco, mas o que fala sobre Axa dá-nos a entender que era uma mulher brilhante e valorosa. Não era qualquer moça. Era uma moça que foi muito bem educada nos preceitos do Senhor. E quando é assim, todos os jovens, penso eu, que a desejavam por mulher. Era uma mulher bem vista. Era aquela que é a mulher dos desejos daqueles que estão querendo se casar. Então, agora, ele lança esse desafio. Falo novamente, versículo 16. E disse Calebe, quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, não era só ferir os gigantes que lá estavam, teria que tomar a cidade e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Olha aí, apareceu um valentão, digno de ser mencionado na história de Israel. Ele chega a ser mencionado como um dos juízes de Israel. Sabe por quê? Irmãos, jovem guerreiro, cheio de Deus, disposto a conquistar. Versículo 17. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, era um sobrinho de Calebe. E este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Calebe agora está descansado. Todo aquele termo que lhe fora dado, ele conquista, transmite a sua genealogia, a sua filha, que o Deus que agiu na sua vida continuará agindo na vida dela, se eles andassem nos preceitos do Senhor. Assim acontece, só que acontece um fenômeno no meio disso tudo, que é algo tremendo. Agora, Otiniel e Axa casados, só que eles têm um problemão, porque não é somente casar, é se estabelecer, é conquistar, é formar uma família, é criar filhos. São inúmeras responsabilidades que um casal tem, que não é fácil, principalmente para os dias de hoje. Você não vai entregar sua filha na mão de um qualquer um. É necessário que ao menos tenha responsabilidade. Busque uma boa profissão. Não é isso, meus irmãos? Então, agora, pois, observai que, casados eles agora, Calebe tem uma história de conquista. Só que Calebe, ele dá-lhes terra. Ele dá a eles terra. Vamos ver qual a característica dessa terra? Porque depois de casado, o versículo 18 diz assim: e sucedeu que, vindo ele a ela, vindo Otiniel a Axa, vindo ele a ela, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Eles precisavam de terra, não era só casar, eles precisavam se estabelecer. E Otiniel não tinha nada. Um baita de um guerreiro, mas não tinha nada. Então ele pediu, como o sogro dele tinha muita terra, já havia conquistado bastante terra, ele pede à sua esposa que peça terras a ele, para que eles possam constituir a sua família e ali estarem bem estabelecidos. Persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Aí que começa a virtude de uma mulher virtuosa, como é a mulher de Provérbios. Provérbios não lança que a mulher virtuosa, ela é de qualquer maneira. Primeira coisa que eu vejo em Axa, como mulher virtuosa, obedece o seu esposo. Entende o contexto que a sua família está e faz de tudo para que a sua família possa ir bem, porque ela queria filhos. Ela queria manter essa genealogia. Então a mulher sábia, ela conversa com seu esposo. Uma das coisas que o inimigo tem feito e levado muitos divórcios é o quê? Ele quebra o diálogo entre marido e mulher.
uma vez que quebra-se o diálogo, desestrutura a família. Quer ter um casamento bem-sucedido? Mantenha constante diálogo com seu cônjuge. Converse constantemente com ele. Converse constantemente com ela. Cumpra-se em vossas vidas o que diz a palavra do Senhor, e serão ambos uma só carne. Bendito seja o nome do Senhor. Não tome decisões sozinho ou sozinha que venha trazer malefícios à sua família. Sempre esteja em diálogo com seu cônjuge. Porque, irmãos, uma decisão tomada pelos dois, a gente vê claramente que a palavra de Deus diz: uniciar o homem à sua mulher, e serão ambos duas carnes. Serão ambos duas carnes, meus irmãos. Serão ambos o quê? Uma só carne. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Otiniel soou bem aos ouvidos de Axa. E o que ela faz? Aquela menina agora pega um jumento. Monta em um jumento, como o texto está dizendo. E ela se apeou de um jumento e foi em direção ao seu pai. Porque ela sabia que a bênção estava na onde, irmãos? Estava no pai. A bênção estava no pai. Ela vai em direção ao seu pai. E eu fico imaginando que aquele pai que tem acompanhamento na vida do seu filho, aí é uma analogia minha, sou eu pensando dessa forma, eu fico imaginando Caleb na sua propriedade lá do alto. Ele vê a sua filha vindo, inúmeras vezes ele viu a sua filha montada em um jumento, agora ele vê ela batendo no jumento de forma precipitada, mais rápida, intensa, querendo estar na presença do seu pai. Quando ela chega perto dele, ele lança-lhe uma pergunta: que é o que tens? É a pergunta do Senhor Jesus Cristo para a gente nesta noite. O que nós temos? O que nos machuca? O que nos fere? O que atrapalha o agir de Deus em nossas vidas? Essa pergunta de Caleb para Axa é profunda, mexe com a estrutura dela. Ele vê nervosismo nela, ele sabe que as coisas não estão normais, nada que você está vivendo está passando batido aos olhos do Senhor. Ele conhece a tua estrutura, ele conta cada fio de cabelo da sua cabeça, e ele tem projetos de paz para nossas vidas. Que é o que tens? E ela disse: mais um ato de mulher virtuosa e sabedoria de Axa. E ela disse: dá-me uma bênção. Não é só a bênção. Note que ela soube fazer a petição certinha. Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Note que Caleb havia abençoado Axa e Otiniel. Só que não na maneira como eles queriam. Eles precisariam ter experiências profundas com Deus. O que eu tenho para você nesta noite? Deus nunca vai lhe dar a bênção por completa. Geralmente ela é gradativa, ela vai crescendo, 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 a ponto de ficar completa no decorrer de nossas vidas. Porque sempre há algo melhor de Deus por chegar. E ela disse: dá-me uma bênção. E especificou: pois me deste terra seca. Dá-me também as fontes das águas. Precisa na petição. Nós devemos saber o que pedimos a Deus. E ela mostra que ela sabia o que ela precisava. O que ela pede, irmãos? Dá-me fontes, dá-me água, porque a terra é seca. Irmãos, a petição daquela menina era tão coerente aos olhos do pai. Bendito seja o nome do Senhor. Se tudo que você pedir estiver alinhado à vontade de Deus, você pode ter certeza, o céu estará aberto para você. As suas e as minhas petições não devem ser para que nós nos exaltemos pessoalmente,
mas deve ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ela queria que a família dela crescesse, ela tivesse filho, numa terra abençoada, e a genealogia de Caleb prosseguisse como vitoriosa na face da terra. Por isso que ela diz: dá-me também fonte de águas. Quando aquele pedido soou agradável e salutar aos ouvidos de Caleb, olha a resposta. Então, lhe deu as fontes superiores, ou seja, as águas de Deus jorrariam na terra seca de Axa, de cima. Deus abençoaria a casa de Axa, primeiramente de cima. Toda boa dádiva vem de Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor, mas não somente isso. Então deu-lhe as fontes superiores e as fontes inferiores. Veio bênção por cima, bênção por baixo. E ali eu posso vislumbrar e dizer que todo aquele torrencial de água entrou na propriedade de Axa, expurgando tudo aquilo que era seco e trazendo produtividade à família de Otiniel e Axa. Água é vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora as fontes estavam abertas, tanto de cima quanto de baixo. E é isso que eu quero decretar sobre a direção do Todo-Poderoso para você e para a sua família. Que as fontes de Deus, as fontes superiores, possam jorrar no meio da sua família. E que de baixo possam brotar águas, de maneira que toda a sequidão, principalmente espiritual, a falta de fé, seja extirpada do meio da tua família e do meio da tua casa, e que a glória do Senhor Jesus reine sobre a tua família, e que haja um florescer de Cristo no meio da tua família, e tua genealogia será contada na terra como uma genealogia que teme ao nome do Senhor Jesus Cristo. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Eu vejo agora a mão de Caleb como a mão de Deus sobre a vida da sua família. E eu posso dizer nesta noite que as mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão estendidas para poderem salvar. Eu não sei se todos que estão no nosso meio são evangélicos. Há alguém que não é evangélico em nosso meio? Se sim, levante a sua mão, por favor. Não há. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para nós que somos da fé, o Senhor abençoou poderosamente essa família. E eu tenho certeza que o desejo dele é que todos nós sejamos abençoados na sua presença. Em nome de Jesus, que saia toda a sequidão e que as fontes sejam abertas no seio da sua família e o nome de Jesus seja glorificado em toda a tua casa. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos agradecer de coração a você que participou neste vídeo, Senhor, da presença entre nós. Te agradecemos. Convidamos para estar conosco outras vezes nesta igreja. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, tem oportunidade, faça isso, porque com certeza nós todos necessitamos desta presença em nossa vida. Nossas informações estão neste vídeo. Telefone, se você quiser falar conosco também por telefone, estão neste vídeo. E o Senhor possa te abençoar de tal maneira que você seja um servo de Deus por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.